Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se sentia casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de São João Batista. Toda vez que nós celebramos o martírio de alguém, ou seja, alguém foi morto, mataram-no, e essa pessoa que foi morta, ela morreu numa situação livre, professando a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja, nos ensinamentos da Igreja Católica. Essa pessoa, ela está tão convicta daquilo que ela tem como verdade, que ela não se deixa abater nem diante da morte. Lembrando aquilo que Jesus nos ensinou, que nós não devemos ter medo daquele que mata o corpo, nós devemos ter medo sim daquele que depois de matar o corpo, possa precipitar a alma no fogo do inferno. Ou seja, aquela pessoa foi morta por alguém, mas só que a alma dela vai para o inferno porque ela ficou com medo no momento em que ela deveria continuar sendo firme, ela arrefeceu e voltou atrás diante de uma verdade, diante da verdade da igreja, diante daquilo que nosso Senhor nos ensinou. Só que Jesus está dizendo que o martírio aqui no caso
e a pessoa morre apostatando e ela vai para o inferno, Jesus está dizendo que é para continuar firme na sua fé, porque assim irá para o céu. E foi isso que aconteceu com João Batista. João Batista estava diante de uma situação. Herodes era ali considerado o rei Herodes, ali o governador ali da Galileia, e ele estava justamente com a mulher do irmão dele. João Batista querendo salvá-lo, querendo salvar Herodíades e até mesmo a filha de Herodíades, João Batista foi lá e disse: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 17 até 29. Era para Herodes, Herodíades e a sua filha, diante desta recomendação que João Batista estava fazendo para eles refletirem e dizerem assim: nossa, é mesmo, nós estamos numa situação errada e nós precisamos rever essa questão nossa. Era para eles abrirem o coração. Ainda mais que aqui no Evangelho está dizendo que Herodes tinha como João Batista um homem justo, um homem santo. Então, se ele via que era um homem justo, era um homem santo, por que que ele permaneceu? Aqui diz que Herodíades odiava João Batista. Simplesmente, meus irmãos, porque João Batista estava dizendo para eles que eles não deveriam continuar a vida que eles estavam, que era uma vida errada. Eles estavam no adultério. Você vê que João Batista não levou em conta o cargo de Herodes. Ele veio para salvar, para ajudar as pessoas a se salvarem. Lembremos que quando Zacarias, o pai de João Batista, estava lá no templo oferecendo o sacrifício a Deus, o anjo Gabriel falou que ele seria pai de uma pessoa que daria o nome de João, que ele iria preparar todo um povo para estar ali firme, com o coração puro, com o coração santo, diante de Jesus que iria chegar. E João Batista levou muito a sério isso. Então, João Batista agora olha para Herodes, Herodíades e a sua filha, que na tradição vai dizer que é Salomé, e diz: olha, vocês estão compactuando com um erro. É adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E isso São Paulo vai dizer tanto na carta aos Coríntios, como na carta aos Gálatas, e João vai falar lá no Apocalipse a respeito disso. Então, João Batista queria salvá-los, mas eles estavam com o coração fechado, e a única forma que eles encontraram deles saírem dessa situação, que na verdade não era sair da situação, era matar João Batista. E aí nós vimos toda essa situação de martírio de João Batista. Eu quero dizer uma coisa para você. Meus irmãos,
na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, até o versículo 9, vai dizer assim: não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, na carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você escutou o que São Paulo falou? Com Deus não se zomba. Não se pode brincar com Deus. E aqui, mais uma vez, o Evangelho nos confronta, nos coloca diante de uma situação. Você que está nesta condição de segunda união, eu vou falar bem claro, segunda união é adultério. Tem se usado muito esta frase, esta palavra, porque ali faz com que as pessoas se sintam até confortáveis com a palavra segunda união. Segunda união, eu repito, é adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Sei que as pessoas têm a tendência a ficar falando, mas o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, agora eu estou feliz com essa pessoa. Você poderia até dizer que você está feliz com essa pessoa. Mas não esqueça que você está no adultério. E quem está no adultério não herdará o reino dos céus. Depois você pode pegar, e eu sempre falo, nós sacerdotes falamos sobre isso. Depois você pode pegar lá a primeira carta aos Coríntios, justamente ali no capítulo 6, do versículo 9 seguinte, aonde São Paulo, ele fala isso com muita clareza. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não brinquemos, meus irmãos. Se você está nessa condição de segunda união, pelo amor de Deus, resolva a sua vida. Resolva, ou separa, ou vai buscar o tribunal eclesiástico para ver se esse primeiro casamento seu é considerado como nulo. Não brinque. É preciso resolver isso. Não fique no sentimentalismo, porque ele me traiu, ou ela me traiu, agora eu sou feliz, porque ele me batia, ele fazia isso. Realmente o catecismo da igreja fala, se uma pessoa que é casada e entra nesta situação aí, o homem não quer parar de adulterar, ou a mulher não quer parar de adulterar. O homem é um doido, a mulher é uma doida. Já até ameaçou o outro de morte. O catecismo da igreja vai falar. Então, que se separem, mas não pode arrumar uma outra mulher e não pode arrumar um outro homem. Aí as pessoas ficam, mas eu quero ser feliz. Sim, então se você quer ser feliz, lembre-se que você, junto com ele, prometeram amor e fidelidade até a morte. Ele não morreu. Ela não morreu. Então, se não acontecer a morte da pessoa,
não se pode contrair um novo matrimônio, que não é matrimônio, é adultério. Está compreendendo? Então, mas se você quer casar de novo, então a igreja está aí para tentar resolver a sua situação. É o tribunal eclesiástico. As pessoas não querem buscar o tribunal eclesiástico. Aqui eu quero também falar, olha, nós sacerdotes, você vê que eu estou me colocando na situação também, muito cuidado com questões de amizades, muito cuidado com questões de sentimentalismo, e aí nós, quando nos deparamos com essa situação, em vez de nós conscientizarmos aquele casal de que eles estão numa situação de adultério, que precisam sair dessa situação, nós ficamos dizendo, não, o importante é que vocês são felizes, aí inventa aquela desculpa que tem gente que foi casado e não está feliz, mas o importante é ser feliz. O importante é ser feliz aqui neste mundo e sofrer na eternidade. E ir para o inferno, a igreja é clara, o evangelho é claro em relação a isso. Não herdará o reino dos céus. Não brinquemos, meus irmãos. Levemos a coisa a sério. Não vamos tratar as coisas de Deus como se fosse uma brincadeira. Eu acabei de dizer, São Paulo, dizendo aqui na carta aos Gálatas, com Deus não se zomba. Não vamos nos iludir. Quem semeia na carne vai colher. Quem semeia no Espírito vai colher vida eterna. Vida eterna com Deus. E os anos vão passando, as pessoas não resolvem, e depois morre. E São Paulo está dizendo que não se salva, vai para o inferno. Você está entendendo? Por isso que João Batista, ele foi muito claro. Herodes, a mulher que você está não é sua esposa, é a esposa do seu irmão. Em outras palavras, João Batista estava dizendo isso é adultério. Ele morreu por essa verdade. É interessante que na primeira leitura, que está no livro do profeta Jeremias, ali do capítulo 1, do versículo 17º até o 19º, vai dizer assim: aqueles dias a palavra do Senhor foi me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Você entendeu? Nós, sacerdotes, não podemos ter respeito humano. Nós fomos ordenados sacerdotes para levar as pessoas para o céu. Nós não podemos ficar nessa camaradagem. Ah, é meu amigo, é minha amiga, não tem problema, então. Aí fica com aquele respeito humano, não ilumina, não fala, deixa. Aí depois a pessoa morre, é condenada ao inferno. Mas como nós não vemos, aí nós ficamos aqui com aquela questão, eu não posso julgar, eu não posso. O sacerdote é um juiz. Nós somos juízes. E o juiz, ele está ali para dizer o que é o certo e o que é errado. Claro, cabe a Deus condenar ou não, sim, é Deus que vai condenar, mas nós não podemos deixar de falar a verdade para que as pessoas possam rever a sua vida e se salvar. João Batista não teve respeito humano diante daquela situação. Quem é o adúltero? O adúltero é aquele que viola um juramento que ele fez diante de Deus. Ele e ela.
Eles prometeram a Deus viverem até a morte juntos. Eles juraram. Com Deus não se brinca. Você está entendendo o que é um adúltero? E o que é que está por trás de tudo isso? É a relação sexual. A relação sexual só se pode ter entre um homem e uma mulher casado na igreja. Se aquele homem casado com aquela mulher casada com aquele homem, eles saem do âmbito do matrimônio e vai em busca de uma outra pessoa, isso se chama adultério. E aqui eu quero alertar também os jovens, os namorados, que estão vivendo a fornicação. A fornicação, ela acontece entre um homem e uma mulher que não são casados na igreja. E eles mantêm um relacionamento sexual. Isso se chama fornicação. E isso também é pecado mortal. Na carta aos Gálatas, quando São Paulo, ali no capítulo 5, ele vai falar das obras da carne e as obras do Espírito. São Paulo diz ali no capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifesta: fornicação, impureza, libertinagem. Aí entra as orgias e todo tipo. E aí não podemos deixar de acrescentar as orgias praticadas entre homem com homem, mulher com mulher, o ser humano com os animais, casais que dentro ali do matrimônio chama outras pessoas para viverem esse tipo de coisa. Com Deus não se brinca. Você está nessa situação? Não feche o coração como Herodíades, como Herodes e como a filha de Herodíades. Não feche o coração, resolva a sua vida. O relógio do tempo continua, tic-tac, tic-tac, o relógio está apontando que a nossa vida está terminando e nós estamos indo ao encontro de Deus para a prestação de contas. Não adianta ficar com raiva, não adianta ficar justificando, não adianta ficar falando isso ou ficar falando aquilo, não adianta dizer que Deus é misericordioso se você não resolve. São Paulo diz claramente que os adúlteros e os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão.